Olá a todos, vamos continuar aqui com a sequência dos nossos vídeos aqui. Nós temos uma caixa preta, né, e como que funciona. Então no primeiro vídeo teve uma explicação básica aí de como isso acontece, de como isso funciona, de como a gente acessa essas informações. Então nesse vídeo vou recapitular alguma coisinha aí que é sobre as nossas personalidades. Então vamos, gente, aproveitar todos os dias as oportunidades de ser uma pessoa melhor. Então vamos, bora lá falar desse vídeo. Seguinte, então, personalidades, né? Poxa, temos inúmeras delas mesmo, comentei isso já no vídeo anterior. E vamos aproveitar a oportunidade de mudar. A gente precisa fazer mudanças, né? Então, quando você vê, se você se vê numa personalidade de uma pessoa egoísta, reflete, tenha calma, né? Se você se vê numa personalidade explosiva com alguém, numa discussão, num assunto, onde você vai abrir a boca e vai falar aquele monte de coisa que talvez vai magoar a pessoa, vai... Então, vamos segurar a onda, vamos tentar ficar mais em paz, refletir primeiro antes de falar, porque a palavra é muito importante, a palavra tem um poder muito forte. E prestar atenção nessas personalidades nossas que se manifestam o tempo todo. Então isso são reflexos das nossas vidas anteriores aí, das nossas personalidades. E uma pergunta, né, então assim, mas isso é comprovado cientificamente? A ciência ainda não conseguiu comprovar a existência da reencarnação. Mas aí temos coisas que nos atentam no intuito, assim, nos atentam a pesquisas e reflexões. Então nós vemos aí crianças, por exemplo, gêmeos idênticos, são criados iguaizinhos, são educados, têm a mesma educação, no mesmo ambiente familiar e de personalidades tão diferentes. Então, da onde vêm essas personalidades tão diferentes? Vem do pai, vem da mãe, é genético? Não. Então, a personalidade, isso vem das nossas vidas anteriores, vem da nossa, tá ali na nossa caixinha preta, tá nos os nossos disquinhos ali, né, guardado, armazenado. Eu ia falar um pouco sobre, então, nas vidas passadas. Então, o que acontece? A gente somos espíritos milenares, né, somos espíritos que já passamos por várias encarnações e nessas encarnações viemos moldando essas nossas personalidades e cada encarnação que a gente tem essas manifestações de personalidade dessas vidas anteriores. E isso é assim, vamos ver de forma positiva, né? Vamos ver de uma forma de oportunidade de mudança, oportunidade de melhora. Então, se você é uma pessoa egoísta, eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala assim, criamos um sofrimento para cada imperfeição que a gente tem. Então, se eu sou um cara egoísta, automaticamente eu afasto as pessoas de mim, né? Porque eu só penso em mim e eu acabo afastando as pessoas. E o que acontece? Eu vou criar solidão, né? Vou criar um sofrimento para mim, porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém nasceu para ser sozinho, nós dependemos de outras pessoas. Então eu já ouvi pessoas me dizer assim, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, tenho a minha independência, eu não preciso de ninguém para ser feliz. Isso não existe, a gente precisa das pessoas. Então, se colocar essa pessoa numa ilha deserta, ela vai ser infeliz em questão de dias, no máximo. Então, a gente precisa das outras pessoas, sim. E isso, então, vamos nessa vida, em vez de falar de vidas passadas, vamos falar nessa para as futuras.
Então nessa vida você, de certa forma, você lesa uma pessoa de uma forma muito grave, né? Então tem livros aí, romances que relatam histórias, né, de pessoas, espíritos que lesaram pessoas. Então o cara era casado, aí a mulher teve um amante, o cara foi lá, matou o amante, matou a mulher, ou o amante matou o cara, sei lá, tiveram que criar um resgate para fazer, né, para acontecer. E isso ficou armazenado lá. O que acontece? Esse espírito, às vezes o obsessor, né, então a gente precisa fazer um vídeo até falando sobre isso, mas um obsessor, um espírito obsessor, é um espírito que ele tá ligado a você de certa forma. Então ele às vezes em busca de vingança, às vezes em busca de querer mesmo estar contigo e te atrapalhando nessa sua vida. Então a gente vai carregando isso, vai moldando essas nossas personalidades, vai moldando essa nossa vida. Mas a gente encerra essa encarnação, vai para o plano lá espiritual, passamos lá um tempo, nos restabelecemos, refletimos, reavaliamos, fazemos uma nova programação reencarnatória, né? Voltamos. Chega aqui, a pessoa tem uma tendência ao álcool, por exemplo. Então, talvez numa vida anterior ela foi alcoólatra. Então, ela tem uma tendência muito forte ao álcool, né? Então, isso com um monte de coisas, né? Com a tendência à maldade. Talvez uma encarnação anterior foi uma pessoa que teve escravos e maltratava demais aqueles escravos, ou era uma pessoa muito oportunista, ou era uma pessoa que, né, existia muito tempo atrás os capatazes, que eram assassinos lá contratados, né, por donos, senhores de fazenda, que faziam atrocidades com pessoas. Então tem uma tendência ao mal. Então às vezes a pessoa vive aqui, se casa, tudo, ela não é uma pessoa maldosa, mas ela tem uma tendência, e essas personalidades às vezes vêm à tona em situações. Então as situações disparam esses gatilhos de personalidade. Então, às vezes, numa discussão, a pessoa vem à tona essa personalidade dela, de maldade ou de... não sei a palavra certa, mas dizer assim, ela nesse momento ela vai e comete um ato terrível, né? Às vezes tira a vida de uma pessoa. Aí depois reflete e fala assim, como que eu pude fazer isso? Então isso vem ali da nossa caixinha preta, vem das nossas encarnações passadas, vem das nossas más tendências. Então devemos prestar atenção mesmo nessas nossas personalidades, devemos prestar atenção, porque aí a gente começa a se melhorar, começa a perceber. Então eu falo em alguns vídeos, sempre fazer a caixinha ali das coisas que eu não quero mais pra mim, né? Não quero mais na minha vida, eu não quero mais ser um cara egoísta, eu não quero mais ser um cara oportunista, eu não quero mais ser um cara muito vaidoso, eu não quero mais ser um cara tão materialista. Então isso tudo vai fazendo parte, a gente trabalhando isso, a gente prestando atenção, quando essas personalidades nossas vêm à tona, a gente começa a controlar. E automaticamente vamos nos desligando dessas encarnações passadas. Automaticamente nós vamos resgatando isso, essas mudanças vão acontecendo e isso vai desligando. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar, deixa eu ver, eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, nós vamos falar sobre essas mudanças, tá? Então, se tiver dúvida, perguntas, críticas, deixa teu joinha aí, compartilha com seus amigos, clica no sininho e dá uma força para que a gente seja mais motivado a criar isso e a poder compartilhar conhecimento. Então, não sou dono da verdade, eu também sou uma pessoa que está em constante aprendizado. Então,
Quem tiver uma outra forma de pensar, se manifeste, coloque, a gente discute, a gente tenta aprender cada vez mais. Um beijo a todos, fiquem com Deus.